Seja bem-vindo a mais um tempo de reflexão. Que bom ter você com a gente. Nós iniciamos no mês passado essa série de mensagens Fé no Exílio. Já tivemos 4 reflexões e essa série ela gira em torno da história de um jovem judeu que viveu ali no século 6 a.C., Daniel. E esse jovem passa a sua infância e adolescência numa cultura, na sociedade de Judá. Uma cultura altamente influenciada pelos valores dados por Deus ao povo de Israel. No entanto, esse jovem adolescente, no início ali da sua juventude, ele é movido para uma outra cultura. O rei Nabucodonosor, com o seu império e poderio militar da Babilônia, ele invade o território de Judá, faz cativo homens e mulheres da cidade de Jerusalém e ele leva para a Babilônia a elite intelectual, a elite social, econômica e cultural de Judá. E dentre esses, Daniel. E neste contexto, Daniel vai precisar viver ou aprender a viver a sua fé, não mais num contexto relativamente confortável, mas num contexto agressivo, ameaçador, um contexto instável para a sua fé. Agora, é bom acrescentar um ponto importante aqui. Quando nós olhamos a narrativa bíblica, nós vamos nos deparar com o fato de que a Babilônia ela é muito mais do que um país, um reino da antiguidade. Na narrativa bíblica, a Babilônia representa a estruturação econômica, social do mal. Ou seja, a Babilônia, na narrativa bíblica, é a personificação do mal em termos estruturais de uma sociedade. Tanto que quando você vai para as últimas páginas das Escrituras, lá no livro de Apocalipse, você vai encontrar, introduzindo o cenário do confronto final, ali da volta do Messias, a seguinte descrição. Ele, o anjo, bradou com voz poderosa. Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios. O que é, então, essa Babilônia de Apocalipse? Não é um país, não é um reino histórico, mas é toda a estruturação do mal numa sociedade, do mal social, do mal econômico, do mal político, do mal cultural. Nós estamos inseridos numa sociedade distante dos princípios e valores de Deus. Isso é fato. E nós precisamos nos conscientizar que vivemos a Babilônia, mas não somos daqui. Nós estamos na Babilônia, mas não devemos nos curvar aos deuses dessa cultura. Quando a gente fala que estamos na Babilônia, estamos falando no contexto no qual estamos inseridos hoje. Quando nós pegamos ali a história da cultura do mundo ocidental, parte da Europa, parte da América, o que acontece? Por séculos, a cultura do mundo ocidental ela é altamente influenciada pelos valores do cristianismo. Então, se você pega uma foto de uma família no início dos anos 60, o que você vê ali? Você tem o papai de um lado, a mamãe do outro lado, 2 crianças muito bem comportadas em torno da mesa. Elas não precisam ali de um iPad, de um celular para se distraírem durante o almoço. E perceba, ali também temos o vovô e a vovó, que são casados talvez ali por 40 anos, há 40 anos, não é mesmo? E uma coisa muito interessante, em torno dessa mesa, esta família aparentemente estruturada, curvam a cabeça para agradecer o alimento. É claro que essa família e essa sociedade não eram perfeitas, não. Existiam muitos problemas por detrás dessa imagem que nós estamos vendo na fotografia. No entanto, no início dos anos 60, a sociedade ocidental era uma sociedade altamente influenciada por valores e princípios cristãos. E de repente, em 50 anos, em 5 décadas, tudo mudou. Na primeira mensagem, mostrei essa foto. É uma foto que mostra os personagens principais de uma série de TV, Modern Family. O indivíduo no centro é o pai da família. Ele não tem ao lado dele a primeira esposa. Ele está no seu 2º casamento. E ele se casa com uma mulher que é mais nova do que a filha dele.
E essa mulher já tem um filho da primeira relação. E eles vão ter um segundo filho juntos, que está bem à frente deles. Do seu lado esquerdo, você vai encontrar a filha dele, que está ali, casada e já com 3 filhos adolescentes. E eles não são tão comportadinhos como aqueles que nós vimos na outra foto. Eles são cheios de questionamentos, cheios de problema. E constantemente eles estão tensionando ali o ambiente familiar. E do seu lado direito, o ruivo é um filho desse indivíduo, casado com outro homem. E eles têm uma filha adotiva. Bem-vindo ao mundo atual. Infelizmente, este é o retrato atual de muitas famílias hoje. Essa é a família mosaico, essa é a família da maioria das pessoas que nos cercam no dia a dia. E é isso que a nossa sociedade, a nossa cultura diz hoje ser normal. Então, se por um lado a família do início ali dos anos 60 e a cultura da nossa sociedade era uma cultura altamente influenciada e formatada pelos valores da fé cristã, nós estamos hoje inseridos numa cultura completamente diferente, distinta, resistente aos valores da fé cristã. Nós estamos vivendo num espaço que não é amigável e confortável ao cristianismo. E nós precisamos aprender a viver a nossa fé com dinamismo, com vida, com influência neste novo contexto. Hoje nós estamos iniciando aí a 2ª temporada dessa série, 2º mês dessa série, onde nós vamos tratar do capítulo 4 do livro de Daniel, com a temática consciência e humildade. Consciência de quem está de fato no comando da história. E diante disso, a nossa posição de humildade em reconhecer quem está no comando da história. Mas antes, vamos ver a estrutura desse texto. Esse texto de Daniel, capítulo 4, se estrutura de uma maneira muito interessante. O primeiro bloco, quem fala ali, fala na primeira pessoa do singular, é o rei Nabucodonosor. Um rei opressor, um rei tirânico, um rei pagão, um rei idólatra, que registra ali os seus pensamentos no livro, que nós sabemos ser a palavra inspirada por Deus. Você já parou para pensar nisso? De que as palavras de Nabucodonosor, elas são colocadas ali, e isso nos mostra que Deus, ele não usa na história apenas aqueles que conscientemente se renderam ao seu comando. Mas nós vamos ver que Deus é capaz de fazer uma obra na vida de um indivíduo déspota, como Nabucodonosor. Existe a oportunidade de Deus transformar a vida de homens e mulheres que nós olhamos e dizemos, não, esse sujeito não tem jeito. Esse não, com certeza esse aí nunca vai se converter. No centro do nosso texto, voltando aqui para a estrutura desse capítulo, nós encontramos alguém falando na terceira pessoa, descrevendo o que aconteceu, descrevendo o encontro de Nabucodonosor com Daniel e descrevendo o que aconteceu com Nabucodonosor. O texto começa com uma típica introdução de uma carta em aramaico, no século ali 6 a.C., e nós encontramos aqui o remetente, o destinatário e a saudação. O rei Nabucodonosor, o remetente. Aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, o destinatário. Paz e prosperidade, uma saudação típica do mundo antigo. E aí Nabucodonosor continua dizendo, tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. Nesses 2 versos, nós encontramos o rei da Babilônia reconhecendo o poder do Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Altíssimo. Interessante isso, porque no capítulo 3,
ele cria uma estátua enorme, representando ali o seu poderio, e impõe para que as pessoas se curvem. Esse é o rei que entrou em Jerusalém, destruiu o templo, pegou os utensílios do templo de Jerusalém, profanou esses utensílios, levando para o templo do seu Deus na Babilônia. E aí agora ele está dizendo que reconhece que o reino de Deus é o reino eterno. Vamos continuar o texto. Ele diz: eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. É interessante, Jesus contou uma parábola de um homem, lá no Novo Testamento, que ele tinha muitos investimentos na área de agronegócio e ele ganhou tanto dinheiro e as suas fazendas deram tantos grãos que ele resolveu duplicar a capacidade de armazenamento dos seus celeiros. E quando ele tinha todos os seus celeiros cheios, ele disse: olha, agora eu posso tocar a vida, porque eu tenho tudo o que eu preciso até o final da minha vida. A minha vida, ela está sob o meu controle. Era dessa forma que ele pensava. Mas aí Jesus diz: louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Saiba disso. Quando você tem riqueza, sucesso e poder, sem reconhecimento e gratidão a Deus, o produto final sempre será loucura e insensatez. Se você tem riqueza e você confia que é o seu dinheiro que vai te dar a segurança que você precisa no futuro, e você não tem reconhecimento e gratidão a Deus, reconhecimento que foi Deus quem te proveu os recursos, e não é o seu dinheiro que te garante o futuro, mas Deus, a consequência sempre será insensatez e loucura. Se você tem poder político, poder acadêmico, titulação, doutorado, pós-doutorado, e você começa a se convencer que você tem o poder, que você pode todas as coisas, e você não tem reconhecimento ao Deus Criador e nem gratidão no coração a Ele, a consequência inevitável será a insanidade, insensatez, loucura. Vamos ver como isso acontece na própria vida de Nabucodonosor? Ele diz assim: tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Veja na segunda linha essa expressão, alarmado, e na última linha a expressão aterrorizado. Essas duas palavras, elas vão voltar ainda no nosso texto. Por isso, olha o que o rei faz. Decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem um sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, aqui ele não faz como no capítulo 2, que ele exige que os sábios, os magos, os encantadores contassem a ele o sonho que ele teve, para depois interpretar. Nabucodonosor estava tão perturbado com o sonho que ele mesmo contou o sonho que ele teve e queria somente a interpretação. Mas diz o texto: contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus. Nabucodonosor havia trocado o nome de Daniel e dos seus 3 amigos. E ele diz: e o Espírito dos santos deuses está nele. Perceba o seguinte, as palavras que nós lemos de Nabucodonosor nos primeiros 3 versículos aqui é uma introdução. Aqui ele começa a narrar o que aconteceu com ele. Então aqui ele está falando do que aconteceu no passado. E Nabucodonosor vai dizer: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. E aqui então, nós começamos a ouvir o que Nabucodonosor sonhou. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Primeira visão: olhei, diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. E ele continua: essa árvore tinha belas flores, muitos frutos
e nela havia alimento para todos. Esta árvore, além de ser grande, além de ser estrondosa, além de encostar os céus, além de ser vista dos confins da terra, era provedora de alimento às pessoas. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Na antiguidade, era muito comum você descrever um grande e poderoso império como uma grande e estrondosa árvore. Então, olhei e ali diante de mim estava uma árvore muito alta, no meio da terra. Não foi na periferia da terra, não foi num lugar escondido, mas foi no meio da terra. A árvore cresceu, sua copa encostou no céu. É a mesma expressão de Gênesis 11, na Torre de Babel, quando os homens se reúnem para fazer uma torre que alcance os céus. Era visível até os confins da terra. Tinha belas flores, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. E essa expressão é uma mesma expressão usada por Isaías quando se refere à glória de Deus, que um dia encherá toda a terra. O que nós temos aqui é a representação de um reino que pretende substituir o reino de Deus. É um reino dos homens que se levanta, um reino construído na autonomia humana, na prepotência humana, um reino construído em distância aos valores e princípios de Deus, que se propõe a ser um provedor de tudo que o ser humano precisa, o provedor da segurança que o ser humano precisa, um reino que seja grande o suficiente para ser visto de todas as partes da terra e que encoste os céus, que proveja o alimento e segurança a todos. Interessante que quando a gente pega Ezequiel, capítulo 31, quando o profeta Ezequiel faz uma descrição muito parecida do reino da Assíria, ele diz: considere a Assíria, outrora um cedro no Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta. Era alto, seu topo ficava acima da espessa folhagem. Todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos. Todos os animais do campo davam à luz debaixo dos seus galhos. Todas as grandes nações viviam à sua sombra. No caso de Daniel, ele acrescenta não só os animais, os pássaros, mas todas as grandes nações viviam à sua sombra. Ou seja, são os reinos da terra que se levantam liderados por homens desconectados com Deus Criador, criando estruturas e propondo que esses reinos vão ser suficientes para prover toda a segurança, todo o alimento, toda a estrutura que os seres humanos precisam. E esses seres humanos, então, são convidados para virem e confiarem neste reino dos homens. Interessante que quando a gente lê o Evangelho de Mateus, capítulo 13, e Jesus, que conhecia muito bem o Antigo Testamento, Jesus conhecia Daniel, capítulo 4, Jesus conhecia Ezequiel, capítulo 31, e ele sabia que a imagem que líderes do passado faziam dos seus reinos eram de grandes árvores. E aí Jesus, em oposição a tudo isso, diz o seguinte: o reino dos céus é como um grão de mostarda. Quando cresce, não se transforma, como nós estamos vendo aqui, numa grande árvore, que a sua copa alcança os céus e que é visto por todas as partes, até os confins da terra. Mas, diz, se transforma numa árvore, e esse termo no grego é grande arbusto. O pé de mostarda é um grande arbusto, de modo que as aves do céu, e aqui é a mesma expressão que nós encontramos no capítulo 4 de Daniel e Ezequiel 31, vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Diante desses textos que nós lemos na palavra, uma pergunta nós precisamos responder. Onde nós temos colocado nossa confiança? A quem nós temos dedicado o melhor de nossas vidas? A quem você tem servido? Mas voltando ao nosso texto, Nabucodonosor continua descrevendo: nas visões que tive deitado em minha cama. E é a segunda visão: olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz:
A mesma expressão que nós encontramos em Apocalipse 18, onde o anjo desce dos céus e brada em alta voz: caiu, caiu a Babilônia. Olha o que diz o texto: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem suas folhas e espalhem os seus frutos, fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Sempre que você lê um texto bíblico, é uma dica aqui, esteja atento aos verbos. Derrubem, cortem, arranquem, espalhem. Em outras palavras, o Império Babilônico era enorme. O poderio militar de Nabucodonosor era grandioso. O poder econômico dele era imensurável. Mas um dia Deus olhou dos altos céus e disse: chega! E eu pergunto para você, onde está o Império Babilônico hoje? O mesmo aconteceu com os grandes impérios na história. Aonde estão os grandes impérios que surgiram ao longo da história e que homens e mulheres colocaram tamanha confiança neles? Mas quando Deus, os altos céus, diz: chega! Eles vieram abaixo. Por quê? Porque quem está no domínio da história não são os grandes imperadores, esses líderes. Não! É o Deus Criador e Redentor que tem o poder de exaltar o simples e humilhar o soberbo. E não brinque com essa verdade. Inúmeras vezes na palavra de Deus nós encontramos referência de que Deus resiste ao soberbo, resiste ao arrogante, mas a graça dele é derramada sobre aquele que é simples de coração, que se humilha diante da sua poderosa mão, porque a promessa é: humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, para que no devido tempo, no tempo oportuno, ele vos exalte. E ainda o texto diz: derrubem, cortem, arranquem, espalhem, e os animais e as aves que estão nessa árvore fujam. Aqui nós temos a disciplina de Deus sobre a Babilônia. Mas perceba a preposição que dá início ao verso 15. Mas deixem o toco e as suas raízes. Não é para destruir tudo. O Deus que, quando nós erramos, que quando insistimos nos caminhos errados, quando nós insistimos na nossa rebelião, em algum momento ele também diz a nós: chega! O nosso Deus é o Deus que disciplina o filho a quem ele ama. No entanto, a misericórdia dele se faz presente. Ele diz: deixem o toco e suas raízes, presos com ferro e bronze. E olha só, fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. Mas agora preste atenção no início do verso 16, porque aqui tem uma mudança um pouco estranha. O texto diz: a mente humana lhe será tirada. Até então nós estamos falando de uma árvore. Mas agora o texto vai dizer: a mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos, que é um período de tempo. E o texto continua: a decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito. É uma sentença, é um tribunal. A Babilônia está sendo julgada, e olha só, para que todos os que vivem saibam que... E o livro de Daniel tem um centro, e o centro é exatamente essa frase que nós vamos ler agora: o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse que é o centro, esse é o centro da mensagem de Daniel. Daniel, ele é enviado para a Babilônia, um grande poderio militar, econômico, social e cultural de sua época, instruído ali sobre as bases alheias aos princípios e valores de Deus. A Babilônia, então, representa na narrativa bíblica tudo que nós conhecemos de estruturação do mal numa sociedade. E Deus usa Daniel e as suas histórias para deixar claro uma única coisa: que quem domina sobre tudo e sobre todos, quem está acima dos impérios, dos poderes, dos principados e potestades, é o Deus Criador. É Ele que dá o poder a quem Ele quer. E é Ele que pode fazer o que o mais simples,
assuma o poder. Assim como nós vamos ver, ele pode fazer com que quem está no poder seja humilhado por causa da sua arrogância, da sua soberba, do seu afastamento do Deus Criador. Diante disso, então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. É interessante que agora quem fica estarrecido e aterrorizado é Daniel. Mas Daniel, diferentemente dos magos da Babilônia, ele vai em frente, ele diz: Nabucodonosor, essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverás com os animais selvagens. Comerás capim, como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, passará um período de tempo, isso que ele quer dizer, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Em outras palavras, quem você é, o que você tem, não é fruto da sua competência, não é fruto da sua esperteza, não é fruto da sua grande habilidade intelectual, não é fruto da sua agilidade de mente e de coração. O que você é, o que você tem, é fruto da graça de Deus, a graça que Ele te deu. E quando você se esquece disso, você começa a fazer a sua vida uma grande árvore soberba e arrogante. E você começa a achar que quem vai prover tudo que você precisa e a segurança que você precisa no futuro é esse império, é esse seu castelo, é essa sua grande árvore que você construiu para você mesmo. E o texto vai continuar dizendo, Daniel diz ao rei: portanto, ó rei, aceita o meu conselho. E qual é esse conselho? Daniel vai dizer: renuncia a teus pecados e a tua maldade. No contexto aqui, o pecado de Nabucodonosor não é somente atitudes, é uma mentalidade, é a autossuficiência, é a soberba, é a arrogância, é o orgulho, a autonomia. Daniel está dizendo: renuncia a essa mentalidade de pecado, tenha atitudes coerentes a essa mudança de mente. Por isso Daniel diz: pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz, em shalom. Deus está chamando a atenção de Nabucodonosor para uma mudança de mente, que vai gerar novas atitudes, novos hábitos, atitudes de humildade, compaixão e retidão. Deixa eu ressaltar isso num gráfico, que até foi passado em uma mensagem aqui que está no nosso canal, com o título Encontros e Confrontos. E este gráfico nos ajuda a entender um pouco mais sobre isso. A pregação de Daniel ao rei da Babilônia fala de renúncia daquilo que está errado. É você escutar a mensagem, ponderar sobre ela e reconhecer o seu erro. Reconhecer que o seu modo de pensar está errado. Por isso, diante de uma pregação, precisamos escutar, ponderar e reconhecer. Agora, se você teve aqui essas ações diante da mensagem, então agora você é chamado para a prática disso, porque senão nenhuma diferença a palavra de Deus fará em sua vida. Diante de tudo isso que você ouviu, a prática requer da gente fazer 3 perguntas. O que eu vou fazer diante disso? Como eu vou fazer? E o mais importante, diante disso, por que eu vou fazer? E esta é uma pergunta muito importante. O porquê eu vou fazer o que Deus está mandando eu fazer? Porque eu confio no cuidado dele para com a minha vida. Porque eu confio que Ele está acima de todos os domínios. Porque eu confio que Ele é quem está regendo toda a história. Mas voltando aqui para a nossa história, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Veja, 12 meses depois. Você se lembra o que Deus mandou você fazer há 12 meses atrás? Por que eu estou falando isso? É porque nós vamos ver o que vai acontecer na vida de Nabucodonosor. Se você não mudar a sua postura
para com o momento de ensino da palavra, você não vai se lembrar do que Deus mandou você fazer. Olha o que aconteceu na vida de Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, disse, e aqui Nabucodonosor mostra que não se lembra de absolutamente nada do que foi dito a ele há um ano atrás por Daniel, lá na interpretação do sonho que ele teve. E aí Nabucodonosor diz, acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse, é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele perdeu a sensatez, ele foi tirado do palácio e colocado nos jardins do palácio. E ali passou anos, possivelmente, como um louco, rolando pelo chão, comendo grama, comendo como um animal os pelos do seu corpo, da sua barba. O seu cabelo cresceu, as suas unhas cresceram. Ele perdeu completamente qualquer noção de sensatez. Ao fim daquele período, interessante, ele volta a falar aqui na primeira pessoa do singular. Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. E quando o entendimento dele volta, olha o que ele faz. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A pergunta é, ele precisava desse período de loucura? Talvez se ele tivesse diante da palavra de Daniel, mudado a sua mente, mudado a sua atitude. Não! Mas o período de sofrimento veio, e pós-período de sofrimento, olha o que o rei Nabucodonosor diz, o seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração, todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizeste? Agora eu, Nabucodonosor, o grande opressor, o rei pagão, aquele que andava longe do Deus Criador, que construiu um reino para si, que não reconhecia o poderio do Deus Criador. Eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem em arrogância. E assim termina a história de Nabucodonosor. Ele reconhecendo a honra, a glória, o poder de Deus, se humilhando diante desse poder e colocando a sua vida debaixo das mãos do Deus poderoso. E hoje, pensando a respeito dessa mensagem, o que você precisa renunciar e praticar? Isso mesmo, nós temos sempre para refletir e praticar, mas hoje eu pergunto a você, o que você precisa renunciar e praticar? Diante da mensagem que nós estamos ouvindo hoje, ponderar, reconhecer, renunciar, de repente à soberba, renunciar à confiança nas suas próprias habilidades, renunciar à sua confiança no seu dinheiro, na sua posição social, econômica, reconhecendo que tudo é frágil. Basta Deus dizer, chega, e tudo vira do avesso nas nossas vidas. Por isso, eu quero desafiar você hoje a pensar e de repente até escrever o que eu vou fazer essa semana para libertar minha mente e coração da soberba, da arrogância, da autossuficiência. E aí então, como eu vou fazer isso? E você começa a trabalhar então num projeto claro de transformação de atitudes, para você começar a ver os frutos dessa mudança em seu casamento, em seus relacionamentos, no trabalho, na própria igreja. O quanto as pessoas à sua volta vão ser abençoadas porque você está sendo transformado no seu modo de pensar, transformado no seu modo de agir.
E sempre se lembre do porquê você vai fazer isso. Diante da palavra do Senhor essa semana, eu vou fazer isso, isso e isso. E eu vou fazer dessa forma e dessa outra forma. Sabe por quê? Porque Deus está acima de tudo. E é a sabedoria dele que vai realmente fazer eu andar em caminhos prósperos. E eu creio que ele cuida da minha vida. E me cabe me colocar debaixo da sua poderosa mão e deixar que ele, num tempo oportuno, da maneira como ele quiser, me exalte. E se vier algum tipo de exaltação na minha vida, que venha com um grande reconhecimento da minha parte, que tudo veio dele, e uma enorme gratidão no meu coração de que ele é o Deus provedor em todos os momentos, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. Por isso eu te convido, querido, vamos orar. Coloque sua vida diante do Senhor neste momento, diante da palavra de Deus pregada nesse dia, nessa noite. Vamos orar, queridos. Pai de amor, Pai querido, Pai soberano, estamos diante de Ti, Senhor, e pedimos, nos ajude para que não sejamos enganados pelo nosso próprio coração, pelos nossos sentimentos. Que diante da Sua palavra possamos agir em obediência, com humildade, reconhecimento de que tudo que temos e somos vem de Ti. Nada podemos por nós mesmos. Nos humilhamos, Senhor, diante de Ti e reconhecemos o Seu senhorio sobre tudo e sobre todos. Reina, Senhor, em nossos corações. Tu és soberano sobre todos. Nenhuma autoridade nesta terra, ó Pai, está acima do Senhor. O Senhor reina soberanamente. Por isso nós descansamos em Ti, confiamos, nos deleitamos no Teu cuidado, na Tua provisão. E nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém, querido? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai, o Deus soberano e a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Um grande abraço.